Muita gente passa a existência inteira acreditando que sua vida vai mudar quando o cenário ao redor melhorar. Esperam um momento mágico, a pessoa certa, uma sorte repentina. Mas a realidade é outra. Nada muda fora enquanto tudo continua igual por dentro. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Enquanto você deixar suas decisões nas mãos das circunstâncias, estará sempre refém do acaso. O que realmente transforma sua realidade é a decisão de mudar sua postura interna diante da vida. A filosofia estoica nos lembra que o ponto de partida está em nós. Cada ação que você toma, cada escolha que evita, cada emoção que permite dominar seus dias, tudo isso constrói ou destrói sua trajetória. Quando você compreende que é o protagonista e não a vítima, o jogo muda. Deixa de esperar por soluções externas e começa a cultivar aquilo que realmente pode controlar: seus pensamentos, suas reações e suas atitudes. O estoico não espera o mundo ser justo. Ele busca ser justo apesar do mundo. Não se trata de ter respostas para tudo, mas de parar de se esconder atrás de desculpas. O medo se disfarça de racionalidade, a dúvida se veste de prudência, e o tempo passa. O estoicismo não ensina a eliminar emoções, mas a encará-las com coragem e usá-las como ferramentas de transformação. Não há clareza no caos externo se você não conquistar paz dentro de si. Enquanto você viver sob o comando do que acontece lá fora, continuará perdido de si mesmo. A comparação constante é outro veneno silencioso. Você se mede pelos resultados dos outros e se diminui a cada pequena derrota. Mas o estoico entende que o valor de uma pessoa está na forma como ela vive o presente e não nas opiniões alheias. Nenhum elogio ou crítica tem poder real sobre alguém que aprendeu a construir valor a partir da própria consciência. A aprovação externa é frágil, volátil. O respeito interno é sólido como pedra. Ao direcionar seu olhar para dentro, você começa a entender o que de fato tem valor. Não é o que você conquista, mas quem você se torna durante a jornada. Um caráter forjado na presença, na intenção e no autocontrole é muito mais valioso do que qualquer recompensa temporária. A mudança real é silenciosa, começa no pensamento e se espalha para o comportamento. Quando você se transforma, o mundo ao redor responde. Agora, antes de avançar, repita para si mesmo com convicção: hoje eu escolho ser meu próprio ponto de virada. Esse é o primeiro passo de uma caminhada que exige disciplina, reflexão e ação. Nada se constrói sem base, e a base da sua nova vida é o compromisso que você faz com seu próprio crescimento. Não espere. Comece. Dentro de você está tudo o que é preciso para mudar o rumo da sua história. Quantas vezes você disse sim para o mundo e não para si mesmo? Em nome de agradar, manter relações ou evitar conflitos, muita gente se esquece de que a própria vida precisa de atenção. Não existe equilíbrio emocional onde não há respeito próprio. Priorizar-se não é um ato de egoísmo, é um movimento de sanidade. Você não pode oferecer ao outro aquilo que não cultiva em si. O que começa como generosidade pode terminar como abandono, quando você deixa de se ouvir para não incomodar. A filosofia estoica ensina que o cuidado com a alma é sagrado, e isso exige vigilância. Quando você se coloca em segundo plano por tempo demais, sua mente adoece, seu corpo cansa e o seu espírito perde vigor. O estoico não nega o outro, mas compreende que é no domínio de si que nasce o verdadeiro altruísmo. Quem está inteiro oferece o melhor. Quem está esgotado distribui fragmentos. A disciplina de se preservar é o primeiro passo para uma vida com propósito. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que se colocar em primeiro lugar é um erro, que os outros devem vir antes, que amar é sacrificar-se o tempo inteiro. Mas isso é uma armadilha sutil. Amar verdadeiramente exige firmeza, e estabelecer limites não afasta quem tem afeto verdadeiro, apenas revela quem estava por perto por conveniência. Quando você começa a se priorizar, os vínculos falsos se rompem, mas os verdadeiros se fortalecem. Toda mudança exige enfrentamento. No início vai surgir culpa, desconforto, a velha sensação de que você está sendo ruim por se cuidar. Mas pare e pense: de onde vem essa culpa? Quem a plantou aí dentro?
A mente, como dizia Sêneca, é moldável como o ferro. Pode ser reprogramada, desde que você tenha coragem para questionar aquilo que sempre aceitou como verdade. E o que é questionado com sinceridade revela se é sabedoria ou condicionamento. Crie o hábito de reservar um tempo para si, mesmo que pareça pequeno. Uma hora de silêncio, uma caminhada sem celular, um momento para ouvir seus próprios pensamentos. A construção da sua força interna começa nesse tipo de rotina. E se em algum momento a mente tentar te sabotar dizendo que isso é perda de tempo, responda com firmeza. Cuidar de mim é uma das formas mais altas de progresso, porque é justamente no autocuidado que você fortalece a base que sustenta todas as outras áreas da sua vida. A cada vez que você se escolhe, mesmo diante da dúvida, mesmo sem aprovação alheia, você se aproxima da sua essência. E ao se aproximar dela, começa a perceber que já não precisa implorar por afeto, mendigar atenção ou aceitar migalhas emocionais. Você deixa de se apagar para que os outros brilhem e passa a ser luz por si mesmo. A vida não melhora quando você agrada ao mundo. Ela melhora quando você aprende a honrar quem é, com constância, com firmeza, com verdade. Desde muito cedo, somos ensinados a nos adaptar. Aprendemos que para sermos aceitos, é preciso ceder, sorrir quando não queremos, esconder o que sentimos e moldar nossos gestos às expectativas alheias. Assim, pouco a pouco, vamos nos afastando de quem realmente somos. O desejo de agradar se transforma em prisão silenciosa, e o custo disso é alto, a perda da autenticidade. Você passa a desempenhar papéis até esquecer quem está por trás deles. A filosofia estoica nos convida a uma vida de integridade. Marco Aurélio dizia que a liberdade está em viver conforme sua natureza. Isso significa agir de acordo com seus princípios e não com os aplausos ou reprovações do mundo. Quando você precisa da aprovação constante de outros para se sentir bem, está entregando o próprio controle. O estoico, ao contrário, busca firmeza interna. Ele compreende que não há paz onde existe dependência emocional. Viver de forma autêntica exige coragem, mas oferece liberdade. A ansiedade, em muitos casos, nasce do conflito entre o que somos e o que fingimos ser. Quando você ignora suas verdadeiras vontades para corresponder ao que esperam de você, algo dentro se fragmenta. Passamos a viver como reflexos do ambiente e não como expressão da nossa identidade. Mas nenhuma máscara sustenta a felicidade. A alma sabe quando estamos traindo a nossa essência, e ela cobra caro por isso, com cansaço, com angústia, com apatia. Assumir quem se é de verdade pode assustar. Afinal, ao remover a máscara, você se expõe. Mas viver escondido também tem um preço alto, o de nunca se sentir completo. Ser verdadeiro consigo mesmo é aceitar que nem todos vão entender, e tudo bem. Como dizia Epicteto, não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá bem. E isso vale também para as relações. Nem todos ficarão, mas os que permanecerem serão aqueles que realmente importam. A chave está em trocar a necessidade de agradar pela vontade de se respeitar. Pergunte-se com sinceridade: estou fazendo isso porque quero ou porque preciso ser aceito? A resposta pode ser desconfortável, mas libertadora. Cada vez que você age a partir do que acredita, mesmo em silêncio, está construindo uma base sólida de autoestima. A independência emocional não nasce do isolamento, mas da conexão verdadeira consigo mesmo. Com o tempo, essa postura traz uma transformação natural. Você deixa de se importar tanto com os olhares externos. As críticas não machucam mais como antes. Os elogios não controlam mais como antes. Porque você passa a saber quem é. E isso vale mais do que qualquer reconhecimento passageiro. Ser inteiro é melhor do que ser popular. A jornada da autenticidade é árdua, mas conduz à única paz que não depende de ninguém. A paz de viver de acordo com a própria verdade. Já sentiu que os dias passam rápido demais, mas você não avança? Como se estivesse sempre ocupado, mas sem chegar a lugar algum. Isso acontece quando você vive sem direção clara. É como remar num barco sem bússola. Por mais força que faça, a sensação de estagnação domina. O estoicismo nos lembra que a vida sem propósito
é arrastada pelas marés. Ter clareza de onde se quer chegar não é luxo, é necessidade. A ausência de propósito não significa falta de desejo, mas falta de estrutura. Desejar, todos desejam, mas poucos param para entender o que realmente querem e por que querem. O estoico busca intenção em tudo o que faz. Pergunta a si mesmo: isso que estou prestes a fazer contribui para a minha evolução ou apenas ocupa espaço? Ele não age por impulso, mas por visão. E a visão clara nasce da reflexão sincera sobre o que realmente importa. Quando você define um propósito, mesmo que modesto, a vida começa a se organizar ao redor dele. Não se trata de obsessão por metas, mas de saber o que guia seus passos. Um propósito pode ser simples: cuidar melhor da sua saúde, melhorar seus relacionamentos, crescer no trabalho com ética. O importante é que seja real para você, porque sem propósito, qualquer distração vira prioridade e qualquer obstáculo vira desculpa. Escrever seu propósito, refletir sobre ele e revisitá-lo com frequência é um exercício de disciplina estoica. Isso ajuda a manter o foco quando as emoções tentarem te tirar do caminho. Marco Aurélio fazia isso em seus diários, reafirmando os valores que desejava viver. Não porque esquecia, mas porque sabia que a repetição fortalece o caráter. Propósito não é algo que se encontra por acaso, é algo que se constrói com esforço e lucidez. E não pense que ter um propósito elimina as dificuldades. Na verdade, ele te dá força para atravessá-las. Quando você sabe o motivo de estar caminhando, os tropeços doem menos. O estoico entende que não é o conforto que o fortalece, mas o compromisso com aquilo que vale a pena, mesmo quando é difícil. E essa força se constrói no dia a dia, com decisões pequenas, mas firmes, alinhadas ao que você decidiu que importa. Então hoje, escolha parar. Silencie o ruído por alguns minutos. Pegue papel e caneta e escreva com honestidade: o que eu quero construir? Por que isso é importante para mim? Que tipo de pessoa preciso me tornar para chegar lá? Esse simples ato pode marcar o fim da confusão e o início de uma vida com mais direção. Porque quando você sabe para onde está indo, até os ventos contrários se tornam parte da rota. Vivemos cercados por estímulos. A cada segundo, uma notificação, uma nova informação, uma comparação automática. E nesse excesso de vozes externas, a nossa própria voz vai desaparecendo. O que parecia importante se perde no barulho, e aquilo que nos movia de verdade passa a parecer distante. O estoico compreende que o ruído do mundo é constante, mas que a paz interior só pode ser ouvida no silêncio. Desaparecer por um tempo não é abandono, é estratégia de fortalecimento. Você não precisa avisar que vai se recolher, não tem que justificar o próprio silêncio. É no espaço onde ninguém exige nada, onde você não precisa corresponder a nenhuma imagem, que a clareza renasce. E é nesse silêncio escolhido, e não imposto, que a mente recupera a força. Sêneca já dizia que o tempo é o bem mais precioso que temos, e ainda assim é o que mais desperdiçamos. Estar sozinho, desconectado de tudo e de todos, é uma forma poderosa de reconquistar esse tempo perdido. Quantas ideias você já deixou de cultivar por estar ocupado demais com o que os outros pensam? Quantos sonhos foram adiados porque a sua atenção estava voltada para fora? A maioria das pessoas passa a vida tentando corresponder ao que o mundo espera, mas o estoico busca corresponder ao seu próprio ideal de virtude e retidão. Isso só é possível quando você se recolhe e observa com sinceridade: onde estou me traindo? O que estou deixando para depois? Quem estou tentando impressionar? Separar um tempo para si é mais do que descanso, é reinício. 1 hora de silêncio por dia pode fazer mais por você do que uma semana inteira de produtividade artificial. É nesse tempo que você avalia, reorganiza, percebe onde está e para onde deseja ir. A disciplina de se ausentar do barulho não é frieza, é inteligência. E mesmo que o mundo continue correndo lá fora, você aprende a caminhar em um ritmo que faz sentido para a sua alma. No começo, o vazio pode assustar. A ausência de estímulo pode parecer incômoda, mas persista, porque é ali, no desconforto inicial, que você começa a ouvir de novo seus pensamentos mais profundos.
Começa a notar o que está desalinhado, o que está em excesso, o que precisa ser deixado para trás. Quando você aprende a se concentrar de verdade, descobre que o foco é um superpoder que poucos possuem, e os que possuem constroem o que desejam com mais precisão e menos ruído. Faça da solidão uma aliada. Crie rituais que reforcem sua presença consigo mesmo. Escrever, caminhar em silêncio, desligar o celular por algumas horas. Ao desaparecer do barulho do mundo, você reaparece dentro de si, e nesse reaparecimento, redescobre um centro firme, calmo, atento, porque, como ensina o estoicismo, é no domínio da mente que a verdadeira liberdade começa, e esse domínio só nasce quando você aprende a ouvir a si mesmo no silêncio. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser anunciado. As pessoas contam seus planos antes mesmo de darem o primeiro passo. Publicam intenções como se isso, por si só, significasse progresso. Mas o estoico entende que ações silenciosas são mais poderosas do que promessas barulhentas. Ele sabe que não precisa anunciar o que está construindo, porque o resultado fala por si. O que é real não precisa de aplauso. Basta existir. Ao escolher o silêncio como estilo de vida, você economiza a energia que gastaria explicando, justificando, pedindo validação. Essa energia redirecionada com intenção se transforma em foco. Enquanto muitos se perdem no desejo de reconhecimento, o estoico permanece no caminho com constância. Ele entende que a verdadeira transformação não acontece nas palavras, mas na prática repetida, diária, quase invisível. É no cotidiano que o caráter se forma, não nas redes sociais ou nos discursos emocionados. Quando você trabalha em silêncio, algo sutil começa a acontecer. As pessoas ao seu redor passam a notar. Sem que você diga nada, elas percebem que algo mudou. Sua postura é diferente, sua firmeza se destaca. E o mais importante, você começa a se perceber de outro modo. A autoconfiança não nasce do que os outros dizem sobre você. Ela nasce do que você sabe que construiu, mesmo quando ninguém estava olhando. O estoico não precisa provar nada a ninguém. Ele age por coerência, não por vaidade. Seu objetivo não é vencer debates, mas vencer a si mesmo. E isso exige persistência, paciência e humildade. Enquanto outros estão ocupados tentando parecer, ele está ocupado sendo. Ele não corre para ser notado. Ele caminha com propósito. E inevitavelmente será notado quando for o momento, porque quem planta com consistência, colhe com dignidade. Essa filosofia não é para quem busca atalhos, é para quem entende que cada passo conta. Cada manhã em que você se levanta e cumpre o que se propôs, cada escolha feita com intenção, cada hábito mantido mesmo sem aplausos. Esse é o caminho. Não existe fórmula mágica, mas existe um padrão entre os que avançam. Eles fazem o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. E essa é uma força rara, mas possível. Portanto, não se preocupe se ninguém está observando. Não se frustre se os frutos ainda não apareceram. Continue. Faça o que precisa ser feito. Trabalhe em silêncio. Cresça sem alarde, porque o mundo só respeita aquilo que resiste ao tempo. E o tempo só favorece aqueles que escolhem agir com constância. Como dizia Marco Aurélio, o que não é útil à colmeia tampouco é útil à abelha. Construa algo útil, não para impressionar, mas para permanecer. Muitas das limitações que enfrentamos não são reais. São histórias que aprendemos a contar sobre nós mesmos. Ideias antigas, muitas vezes herdadas de quem nos criou ou conviveu conosco, continuam influenciando nossa forma de pensar, sentir e agir. Crescemos ouvindo frases como: "Isso não é para você", "Melhor não tentar", "Melhor se conformar". Sem perceber, passamos a viver segundo essas crenças. Mas o estoicismo nos lembra que não é porque algo foi dito muitas vezes que isso se torna verdade. Desde pequenos, somos condicionados por padrões, do que é certo, do que é possível, do que é aceitável. Mas quem define isso? E mais importante, por que seguimos aceitando essas ideias sem questionar? O estoico é aquele que se permite pensar com clareza. Ele observa o que pensa e pergunta: isso me fortalece ou me limita? É meu ou foi imposto?
Essa simples prática de examinar as próprias crenças já inicia um processo profundo de transformação. A mente, quando nutrida por convicções erradas, nos mantém presos. É como caminhar com uma âncora invisível. Frases como "não sou bom o bastante", "isso é demais para mim", ou "sempre foi assim", são correntes mentais que impedem o avanço. Para o estoico, libertar-se dessas amarras é parte do processo de fortalecimento. Não basta agir com coragem, é preciso pensar com liberdade. E liberdade começa quando você se recusa a acreditar em tudo o que pensa. Trocar crenças limitantes por pensamentos que te impulsionam é um exercício diário. Não se trata de repetir frases prontas, mas de desenvolver um olhar mais consciente sobre si mesmo. Troque "não consigo" por "ainda estou aprendendo". Troque "não nasci para isso" por "estou me preparando para isso". O que você diz para si molda a sua identidade, e a sua identidade molda as suas escolhas. O que parece simples é, na verdade, o alicerce de uma nova vida. Esse processo exige paciência, porque a mente tende a resistir à mudança. Ela se apega ao conhecido, mesmo que isso seja doloroso. Mas, como já dizia Sêneca, é nas dificuldades que se prova o valor do homem. Enfrentar a si mesmo, confrontar aquilo que sempre acreditou ser imutável, é uma das tarefas mais corajosas que alguém pode assumir. E justamente por isso, quem escolhe esse caminho encontra força onde antes só havia dúvida. Aos poucos, você percebe que não precisa mais carregar ideias que não te servem. Não precisa repetir histórias que te diminuem. Pode escolher novos pensamentos, novos padrões, novas possibilidades. E ao fazer isso, algo dentro de você se alinha. Surge uma leveza que não vem da sorte ou do acaso. Vem da decisão de parar de se sabotar. Porque o que realmente transforma não é o que te disseram no passado, mas o que você escolhe acreditar a partir de agora. Resiliência não é suportar tudo em silêncio, nem fingir que está tudo bem quando não está. Também não é engolir o mundo sem reclamar. Resiliência, para os estoicos, é a capacidade de se adaptar sem se perder. É permanecer íntegro, mesmo diante do caos. Enquanto muitos entendem força como dureza, o estoico entende força como flexibilidade. O bambu enverga, mas não quebra. Quem se recusa a dobrar, se parte ao meio na primeira tempestade. Vivemos em um tempo em que as pessoas confundem vulnerabilidade com fraqueza. Mas reconhecer o que dói, acolher suas emoções e ainda assim seguir adiante, isso sim é poder. O estoico sente, mas não se deixa dominar. Ele aceita o que não pode controlar e concentra sua energia no que pode transformar. Epicteto dizia que o que nos afeta não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. A verdadeira força começa no significado que você dá às suas experiências. Todos enfrentamos perdas, frustrações, quedas. Não há exceção, mas a forma como lidamos com isso determina se sairemos mais fortes ou mais amargos. A pessoa resiliente não se pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que posso aprender com isso. Essa mudança de pergunta é a base de uma vida mais lúcida. Você pode crescer ou se encolher. O que define é a escolha feita diante do sofrimento. E essa escolha nem sempre é óbvia. Às vezes, tudo em você quer parar, fugir, fechar os olhos. Mas é aí que entra a disciplina. Não a disciplina cega, mas a consciente. Aquela que te lembra que, mesmo sem vontade, você ainda pode dar um passo. Que mesmo em dor, ainda pode agir com integridade. Que mesmo sob pressão, ainda pode escolher não se corromper. O estoico não foge do desafio. Ele caminha através dele com firmeza silenciosa. Ser resiliente também é saber a hora de soltar. Deixar ir o que não se sustenta. Muitas vezes, insistimos em manter o que já não cabe mais na nossa jornada. Relações, padrões, ideias. E isso drena nossa energia vital. O desapego não é frieza, é clareza. Quando você aprende a soltar o que pesa, seus passos se tornam mais leves. Não porque os obstáculos sumiram, mas porque você já não se arrasta por coisas que não alimentam mais sua evolução. A vida continuará te testando, isso é certo. Mas a cada provação enfrentada com coragem e sabedoria, você se fortalece.
E não só por dentro. Sua postura muda, sua voz ganha firmeza, seu olhar passa a transmitir presença. Resiliência não se grita, se percebe. Ela não se impõe, se expressa. E quando você se torna esse tipo de presença, firme, lúcida, serena, o mundo ao seu redor começa a te tratar de maneira diferente. Porque quem se respeita, ensina os outros a fazerem o mesmo. Quantas vezes você esteve em um lugar fisicamente, mas sua mente vagava entre o passado e o futuro? Quantas conversas viveu sem realmente ouvir? Quantas decisões tomou no piloto automático, apenas para cumprir um ciclo que nem parecia seu? A maioria das pessoas não vive, apenas reage. O estoico, no entanto, cultiva a presença como virtude essencial. Estar presente não é apenas estar no agora, é agir com total consciência do que se faz, sente e escolhe. A mente indisciplinada salta de pensamento em pensamento. Ela se apega ao que já passou e se preocupa com o que ainda não aconteceu. E nisso, o presente escapa. Mas o presente é o único lugar onde a ação acontece. É onde se molda o caráter, se define a atitude, se planta o que será colhido depois. O estoico entende que se perder no tempo é se perder de si mesmo. Por isso, treina a atenção como quem afia uma espada, um exercício diário, paciente, transformador. Marco Aurélio nos lembrava que devemos viver cada dia como se fosse o último, mas com dignidade, simplicidade e gratidão. Isso não significa pressa ou ansiedade, mas profundidade. Significa que cada gesto importa, cada escolha é uma semente. Estar presente é perceber isso. Quando você vive com essa clareza, até o que parece pequeno ganha valor. O café que você bebe, a caminhada até o trabalho, o momento de silêncio antes de dormir. Tudo pode ser um ritual de fortalecimento, se for vivido com presença. A ausência de atenção cria ruído. É dela que nascem os mal-entendidos, os erros repetidos, os vazios inexplicáveis, porque quando você não está inteiro onde está, algo dentro se fragmenta. E o corpo sente. A mente se dispersa. As emoções tomam o comando. Estar presente é o antídoto contra essa fragmentação. É dizer a si mesmo, eu estou aqui, e aqui é suficiente. Não porque a vida esteja perfeita, mas porque você decidiu viver com inteireza. Mas isso exige prática. Não basta querer estar presente, é preciso treinar. E o treino começa nas pequenas coisas, sentir a respiração, observar os pensamentos sem se apegar, comer com atenção, ouvir sem interromper. O estoico não tenta controlar o mundo. Ele controla sua mente diante do mundo. E essa é a verdadeira liberdade. Agir com consciência e não reagir por impulso. Cada vez que você escolhe a presença, enfraquece os padrões antigos que te puxavam para fora de si. Com o tempo, essa escolha se torna hábito, e o hábito molda sua postura. Pessoas presentes são percebidas de imediato. Elas não falam mais alto, mas são ouvidas com mais atenção. Não precisam provar nada porque seu olhar já diz tudo. Estar presente é a forma mais silenciosa e mais poderosa de conquistar respeito. Porque presença verdadeira é uma demonstração de força interior que dispensa palavras. Há algo que poucos aceitam, mas que liberta imediatamente quem compreende. Você não tem controle sobre quase nada. Não controla o que os outros pensam, dizem ou fazem. Não controla o tempo, os imprevistos, as opiniões alheias. E mesmo assim, insistimos em tentar segurar tudo. Essa luta constante contra o que está fora do nosso alcance é fonte de ansiedade, frustração e desgaste. O estoico, porém, aprende cedo a distinguir o que depende dele daquilo que não depende. Epicteto foi categórico. Há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Parece simples, mas viver com base nisso exige coragem, porque muitas vezes estamos tão acostumados a tentar controlar tudo que abrir mão dessa ilusão parece assustador. Mas é aí que mora a liberdade. Quando você para de gastar energia tentando controlar o mundo, começa a investir essa força em dominar a si mesmo. E esse domínio interno é onde a verdadeira transformação acontece. Você não controla a chegada das dificuldades, mas pode escolher sua postura diante delas.
Pode cultivar serenidade no meio da bagunça. Pode optar por manter a dignidade quando alguém tenta te provocar. Pode seguir com integridade mesmo quando o caminho se torna incerto. Isso é controle real, não sobre o que te acontece, mas sobre quem você decide ser enquanto acontece. A mente treinada é a maior proteção contra os altos e baixos da vida. A insistência em controlar o incontrolável só gera mais sofrimento. Pessoas, por exemplo, não mudam porque você quer. Situações não se ajustam porque você insiste. Ao tentar comandar tudo, você perde o comando de si. Mas quando aceita os fatos como são e dirige sua atenção para o que pode ser feito com aquilo, você se torna mais eficiente, mais centrado, mais leve. A aceitação não é passividade, é estratégia. É a sabedoria de não desperdiçar força onde ela não faz diferença. O que está ao seu alcance, por outro lado, é imenso. Você pode controlar seus pensamentos, não os que surgem, mas os que você alimenta. Pode controlar sua disciplina, suas reações, sua rotina, seus valores. Pode fortalecer sua mente com boas leituras, boas práticas, boas decisões. Pode construir um espírito firme, inabalável, confiável. Tudo isso está dentro do seu raio de ação. E quando você escolhe viver nesse espaço de domínio, se torna uma fortaleza silenciosa. Portanto, ao acordar, pergunte-se: o que hoje depende de mim? E ao dormir, reflita: usei bem o que estava ao meu alcance? Essa consciência diária vai, aos poucos, dissolvendo a ansiedade, curando a pressa, apagando a frustração. Você começa a caminhar com mais leveza, porque entende que o que não pode ser mudado deve ser aceito, e o que pode ser mudado exige ação, não lamento. E essa sabedoria simples é o que separa quem sobrevive de quem verdadeiramente vive. Muitos querem mudar de vida, alcançar resultados, viver com mais propósito. Mas poucos estão dispostos a pagar o preço silencioso disso, a disciplina. Não a disciplina imposta de fora, mas aquela que nasce de um compromisso interno. O estoico sabe que o progresso verdadeiro não depende de motivação ou inspiração, depende de ação contínua. E é a disciplina que mantém o ritmo quando a vontade falha. Ela é o alicerce que sustenta toda transformação duradoura. A disciplina não grita, não aparece nas redes, não impressiona à primeira vista. Ela se constrói no cotidiano, nas escolhas que ninguém vê. Está em levantar da cama quando seria mais fácil continuar dormindo, em manter a palavra dada a si mesmo, em recusar o caminho mais cômodo. Sêneca nos lembrava que não há nada mais admirável do que alguém que sabe se governar. E é exatamente isso. Quem se disciplina conquista o respeito que nem todos são capazes de oferecer a si mesmos. Não se trata de viver como um robô, mas de honrar o que você decidiu que é importante. A liberdade não é fazer o que se quer o tempo inteiro. Isso é infantilidade. Liberdade verdadeira é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo pede descanso ou a mente oferece desculpas. A mente disciplinada aprende a dizer não ao que rouba foco, ao que gera culpa, ao que dá prazer imediato e prejuízo prolongado. E essa força, uma vez cultivada, te protege de si mesmo. A dificuldade está em aceitar que o progresso exige repetição. Queremos mudanças rápidas, resultados expressivos, recompensas imediatas. Mas o estoico compreende que o processo é lento e que o valor está justamente na paciência. Ele cultiva a firmeza não para impressionar, mas porque entende que ser firme é mais importante do que ser brilhante por um instante. Disciplina é fazer o certo por tempo suficiente até que o certo se torne natural. E quando isso acontece, algo muda por dentro. A mente se torna mais silenciosa porque as batalhas internas diminuem, as dúvidas ficam mais fracas, as recaídas menos frequentes. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a seguir mesmo com elas. A disciplina cria uma base emocional sólida. Quem se mantém firme no que escolheu, mesmo diante das tentações e distrações, desenvolve uma força interior que não precisa ser exibida. Ela é percebida naturalmente. Aos poucos, sua vida começa a refletir esse novo ritmo. As pessoas notam sua constância, sua postura, sua firmeza. Mas mais importante do que isso, você se percebe diferente, mais confiante, mais centrado,
mais consciente do próprio poder. E é nesse ponto que a transformação deixa de ser tentativa e se torna realidade. Porque quem cultiva a disciplina não depende mais de sorte. Constrói o próprio caminho, passo a passo, com integridade. Poucas coisas paralisam tanto quanto o medo de ser julgado, de sermos mal interpretados, rejeitados, excluídos. Esse medo é antigo, quase instintivo, mas não precisa mais nos controlar. O estoicismo nos lembra que a opinião dos outros não define quem somos, a menos que entreguemos esse poder a eles. Quando você começa a construir sua própria consciência, percebe que é muito mais forte do que os julgamentos alheios. A verdade é que ninguém vive fora de críticas. Sempre haverá quem desaprove, questione, duvide. E isso diz mais sobre o outro do que sobre você. As pessoas enxergam o mundo pelos próprios filtros, pelos medos que carregam, pelas limitações que não superaram. O estoico não reage com raiva ou ressentimento. Ele compreende que o julgamento do outro é reflexo do mundo interno dele, não do seu valor real. E por isso, escolhe não se abalar. É claro que não é fácil manter-se sereno quando você é atacado ou mal interpretado. Mas aqui entra o treino da alma. A cada vez que você resiste à tentação de responder com agressividade, está treinando sua força. A cada vez que escolhe o silêncio sábio em vez do impulso, está se tornando mais forte. Marco Aurélio praticava isso todos os dias, lembrando a si mesmo que encontraria ignorância, ingratidão e inveja, mas que ainda assim poderia manter sua dignidade. O segredo é construir uma base tão sólida de autoconhecimento que a opinião alheia não te tire do eixo. Isso não significa arrogância, mas maturidade. Significa saber quem você é e o que está construindo, com firmeza e clareza. Quando essa certeza mora em você, os ruídos do mundo não te desestabilizam. Você deixa de dançar conforme a música externa e passa a caminhar com o ritmo que sua consciência define. Além disso, ao entender o valor da sua própria jornada, você passa a ter mais compaixão por quem te julga. Sim, compaixão, porque quem julga com dureza geralmente é duro consigo mesmo. Quem vive apontando o dedo carrega feridas que não teve coragem de curar. E o estoico não julga de volta. Ele observa, compreende e segue. Não por superioridade, mas por sabedoria. Revidar é fácil. Manter-se sereno exige grandeza. A crítica vai continuar existindo, mas a sua resposta a ela pode mudar completamente. E isso é libertador. Porque a partir do momento em que você se desapega da necessidade de aprovação, descobre um espaço novo dentro de si. Um lugar de calma, de firmeza, de liberdade. E a partir desse lugar, tudo se constrói com mais verdade. Porque quem não se dobra ao julgamento externo pode finalmente viver de acordo com o que acredita. Existe uma diferença enorme entre aceitar e se conformar. Aceitar é um ato de lucidez, é reconhecer a realidade como ela é, para então agir com mais clareza. Já o conformismo é passividade, é desistir de transformar, é se entregar ao que fere sem reação. O estoico não se conforma, mas também não nega o que está diante dos olhos. Ele sabe que só é possível mudar algo quando se aceita sua existência com honestidade. A resistência às circunstâncias muitas vezes nos aprisiona mais do que o próprio fato em si. Insistimos em lutar contra o que já aconteceu, alimentando mágoas, expectativas, frustrações. Queremos que o mundo seja como achamos que deveria ser, e não como ele realmente é. Mas esse desejo não muda nada, apenas consome nossa energia. Epicteto nos ensina que ao aceitar o que não depende de nós, ganhamos serenidade para agir com sabedoria sobre o que está ao nosso alcance. Aceitar não é gostar nem concordar. É entender que não adianta espernear diante do inevitável. Perdeu-se algo? Houve uma injustiça? Uma dor te alcançou? Você pode se revoltar ou pode usar essa dor como ponto de partida. A escolha é sua. O estoico não romantiza o sofrimento, mas reconhece que é justamente ali que a alma pode se expandir. Onde a vida nos quebra, ela também nos revela uma nova estrutura possível, mais firme, mais consciente. Mas por que é tão difícil aceitar? Porque fomos treinados para resistir a tudo que nos contraria. Crescemos ouvindo que devemos lutar contra tudo, que aceitar é fraqueza. E assim, nos tornamos tensos, amargos,
presos a batalhas mentais que não levam a lugar algum. O estoico entende que existe força em soltar o que não pode ser mudado, que existe sabedoria em reorganizar-se diante da perda e seguir com o que restou. Aceitar não é parar, é escolher o próximo passo com mais lucidez. Essa atitude mental pode parecer fria para quem ainda está preso ao vício emocional do drama, mas com o tempo ela se revela libertadora. Você percebe que perde menos tempo, sofre menos por antecipação, lida melhor com os imprevistos. A vida não se torna mais fácil, você é que se torna mais preparado. Porque a aceitação permite agir com mais precisão, permite enxergar possibilidades onde antes havia apenas frustração. Portanto, diante daquilo que te desafia, pare por um instante e pergunte: estou lutando contra a realidade ou agindo com ela? Essa simples reflexão pode mudar sua postura diante de qualquer situação. E ao aceitar o que não pode ser alterado, você poupa energia para aquilo que realmente merece sua força. A aceitação estoica é ativa, não passiva. Ela transforma dor em decisão, perda em aprendizado e obstáculo em oportunidade de crescimento. Você já percebeu como muitas pessoas vivem em função da validação dos outros? Esperam um elogio para se sentirem competentes, uma mensagem para se sentirem queridas, uma aprovação para acreditarem que estão no caminho certo. Essa dependência afeta decisões, abala a autoestima e transforma relações em arenas de carência. O estoicismo nos mostra um outro caminho, o da autossuficiência emocional, onde você se basta, sem se isolar, e se fortalece sem endurecer. Autossuficiência não significa viver sozinho, mas sim não se perder quando o outro se afasta. É saber que você pode gostar, amar, conviver, sem que sua paz dependa disso. Porque quando você entrega ao outro o poder de definir seu valor, você se torna refém de algo que não controla. O estoico não se coloca nessa posição. Ele aprende a sustentar sua serenidade internamente, por meio da reflexão, da disciplina e do cuidado com seus próprios pensamentos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de se lembrar do que era essencial. Ele sabia que a mente precisa ser guiada ou será conduzida pelas emoções voláteis. Ter autossuficiência emocional é exatamente isso, guiar-se por dentro e não pelos acontecimentos de fora. Significa que, mesmo diante da rejeição, da ausência ou da crítica, você permanece inteiro, porque não construiu sua segurança nas mãos de ninguém além de si. Mas essa força não nasce do dia para a noite. Ela é cultivada em momentos simples, porém significativos. Quando você se valoriza mesmo sem ser notado, quando se respeita mesmo sem aplausos, quando escolhe o que é certo para si mesmo, mesmo que pareça solitário. O estoico sabe que a solidão não é ausência, é espaço. Um espaço sagrado onde ele se encontra consigo e reafirma aquilo que escolheu ser. Você pode se relacionar com o mundo sem se apegar à aprovação dele. Pode ouvir conselhos sem perder sua autonomia. Pode aceitar críticas sem se destruir. Isso é força. Isso é maturidade. É o reconhecimento de que o outro pode somar, mas não pode substituir aquilo que você mesmo constrói internamente. E quando essa verdade se torna prática, você se move com mais leveza, porque já não precisa mendigar atenção, afeto ou aceitação. A autossuficiência emocional não é isolamento, é liberdade. A liberdade de ser verdadeiro, de se expressar com autenticidade, de não viver à espera de permissão. Quando você aprende a se nutrir por dentro, o mundo perde o poder de te abalar. E, paradoxalmente, é quando você já não depende do outro que começa a se relacionar de forma mais leve, mais saudável, mais sincera. Porque, como ensina o estoicismo, quem não precisa dominar nem agradar, vive em paz consigo e com os demais. Transformação verdadeira não acontece num momento de inspiração. Acontece no hábito discreto, no esforço contínuo, na persistência diária. O estoico entende que grandes mudanças não são visíveis de imediato, mas se revelam no tempo, como o crescimento de uma árvore. Por fora, pouco parece mudar, mas por dentro, raízes se aprofundam. Assim também é o ser humano. Quem permanece firme em seus princípios, constrói uma base invisível que sustenta tudo o que virá.
É comum ver pessoas começando algo com entusiasmo e abandonando no primeiro tropeço. Falta constância. E sem constância, até o talento se perde. O estoicismo ensina que não é a força ocasional que molda o caráter, mas a repetição consciente de pequenas atitudes. Um hábito bem cultivado vale mais do que uma ideia brilhante não executada. Um gesto honesto, feito todos os dias, fortalece mais do que 1000 promessas emocionadas. O estoico é constante, não porque tem facilidade, mas porque tem clareza. Você não precisa fazer muito todos os dias. Precisa fazer bem. Precisa fazer com intenção, com presença, com firmeza. A mente, quando entende o valor do processo, para de buscar recompensas rápidas. E quando isso acontece, a ansiedade perde espaço. Porque agora você não corre mais contra o tempo. Você caminha com ele. E essa mudança de ritmo transforma completamente a experiência de viver. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que é. Identidade não é algo fixo. Ela se molda a partir das escolhas que você repete. Cada ação, por menor que pareça, é um voto de confiança em quem você está se tornando. A cada vez que você acorda cedo para cumprir seu compromisso, a cada vez que você escolhe o que é certo em vez do que é fácil, a cada vez que mantém a palavra mesmo quando seria mais simples desistir, você está dizendo ao mundo e a si mesmo quem você é. A constância também te protege de recaídas, porque, ao contrário do que muitos pensam, disciplina não é prisão, é proteção. Um hábito bem cultivado funciona como um trilho. Ele te guia mesmo nos dias em que a motivação some. E quando você olha para trás e vê quantos dias manteve sua prática, sente orgulho. Um orgulho silencioso, firme, que não depende de reconhecimento externo. Você sabe o esforço que fez, e isso basta. Por fim, entender que constância é mais poderosa que intensidade liberta, porque você para de tentar impressionar e começa a construir de verdade. E nesse processo, sem alarde, sua postura muda, sua energia muda, seu ambiente muda. As pessoas talvez não notem no início, mas com o tempo vão perceber que algo em você é sólido, e isso inspira, não por palavras, mas por presença. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente do que te feriu, e ser diferente exige constância. Vivemos num mundo em que é comum as pessoas usarem máscaras para cada ambiente. Uma versão para o trabalho, outra para os amigos, outra nas redes sociais. Mas essa fragmentação cobra um preço alto. Cansa, confunde, desgasta. O estoico entende que o verdadeiro poder está em ser inteiro, não metade para cada lugar, mas um só em qualquer lugar. E essa inteireza tem nome: integridade. Integridade não é perfeição, é coerência. É quando suas ações estão alinhadas com seus valores, mesmo que ninguém esteja vendo. É quando você faz o que é certo, não porque dá lucro, mas porque sua consciência não aceita o contrário. O estoico escolhe a retidão não por vaidade, mas por convicção. Ele sabe que uma escolha pode parecer pequena, mas que, somada a outras, forma o caráter. E o caráter é o único patrimônio que ninguém pode tirar de você. Ter integridade exige coragem, porque significa dizer não quando todos dizem sim. Significa seguir um caminho mais difícil, mas mais limpo. Significa agir sem trair a si mesmo. É muito mais fácil ceder à conveniência, esconder erros, fingir intenções, mas o preço disso é sempre interno: a culpa, o vazio, a vergonha silenciosa. O estoico prefere o desconforto da honestidade ao conforto da ilusão. Porque quem preserva a integridade dorme em paz. E isso não tem preço. É também através da integridade que construímos confiança. Não apenas a dos outros, mas a nossa própria. Toda vez que você cumpre o que prometeu, mesmo que ninguém cobre, você reforça a ideia de que é alguém confiável. Isso cria uma estrutura interna que te sustenta nas adversidades. Pessoas íntegras têm presença. Elas não precisam levantar a voz para serem ouvidas, nem se explicar demais para serem respeitadas. Sua vida é o argumento mais forte, e há um detalhe essencial: a integridade não está nos grandes gestos, mas nos pequenos detalhes. Está em não mentir para si mesmo, em admitir quando erra, em manter a palavra,
em não justificar a fraqueza com desculpas inteligentes. O estoico se observa o tempo todo, não com paranoia, mas com responsabilidade. Ele entende que, se deseja ter controle sobre sua vida, precisa começar dominando seus impulsos, suas decisões, suas reações. No fim, viver com integridade é mais leve. Pode parecer mais difícil no começo, mas é libertador no longo prazo. Você não precisa esconder nada, nem lembrar o que inventou. Pode andar de cabeça erguida, com a tranquilidade de quem é o que diz ser. Isso traz uma força silenciosa que ninguém pode simular, porque quem vive com integridade carrega consigo a autoridade de quem não precisa provar nada. Só viver com verdade. Num mundo onde todos parecem disputar atenção, a pressão para se moldar é constante. As redes sociais criaram vitrines onde todos parecem felizes, bem-sucedidos e certos do caminho. Diante disso, é comum sentir-se inadequado, atrasado, fora do padrão. Mas o estoico caminha em outra direção. Ele entende que comparar-se com os outros é o atalho mais rápido para se perder de si mesmo, e que ser autêntico é uma forma poderosa e rara de resistência. A autenticidade não é sobre se destacar, mas sobre permanecer fiel ao que se é. É ter coragem de manter seus valores, mesmo que eles não estejam na moda. É seguir seus princípios, mesmo quando o ambiente convida à superficialidade. É dizer não ao personagem que os outros esperam que você interprete, e dizer sim à verdade que vive em você. O estoico sabe que a paz vem quando a máscara cai, mesmo que isso custe aplausos. Quem vive para agradar está sempre em dívida, porque a expectativa dos outros é uma conta que nunca fecha. Hoje querem uma coisa, amanhã outra. E quanto mais você se molda, mais se afasta da sua essência. A autenticidade, por outro lado, não precisa de esforço. Ela flui. Ela é simples, mas poderosa. Quem é verdadeiro pode até não agradar a todos, mas agrada à própria consciência. E isso basta para viver com dignidade. Marco Aurélio escrevia: "O que não faz bem à colmeia, não faz bem à abelha." Essa frase lembra que não se trata de viver isolado, mas de contribuir com o mundo a partir daquilo que se é, e não daquilo que esperam que você seja. O estoico age com responsabilidade, mas sem trair sua verdade. Ele entende que sua singularidade é o que dá valor à sua presença. Não há necessidade de cópias quando o original é forte o bastante. É importante lembrar que a autenticidade não é rebeldia gratuita, nem resistência cega. É discernimento, é saber ouvir, mas saber filtrar. É abrir-se ao crescimento sem se perder no desejo de aceitação. É adaptar-se sem se corromper. O estoico não é intransigente, ele é centrado. Sabe o que é negociável e o que é inegociável. Sabe onde pode ceder e onde precisa manter a firmeza. Essa clareza é o que constrói uma identidade sólida. Ser autêntico num mundo que lucra com a sua dúvida é um ato de coragem, mas é também uma libertação, porque quando você para de tentar impressionar, começa a viver. Quando se assume por completo, encontra seu lugar, não onde querem que você esteja, mas onde faz sentido para sua alma. E nesse espaço, tudo se alinha. A voz, os passos, as escolhas. A vida se torna mais leve, porque não há fardo maior do que sustentar um personagem. Uma das maiores provas de força não está em reagir, mas em escolher não reagir. Em guardar o que quer explodir, em observar o que quer julgar, em conter o que quer ferir. O estoico entende que agir com impulso é fácil. O difícil é ter consciência antes de agir. E é nesse espaço entre o estímulo e a resposta que mora o verdadeiro poder, o poder de dominar a si mesmo. Vivemos num mundo imediatista, onde tudo pede pressa. Respostas rápidas, opiniões instantâneas, julgamentos impulsivos. Mas o estoico vai na contramão. Ele aprende a respirar antes de falar, a refletir antes de concluir, a observar antes de reagir. Não porque seja passivo, mas porque entende que cada reação é uma escolha e que nem toda escolha precisa ser feita no calor do momento. Silêncio é força em forma de pausa. Epicteto dizia que, se alguém te provoca e você reage com fúria, você se torna escravo dessa pessoa, porque entregou a ela o controle sobre o seu estado interno. Mas se você observa, compreende e decide como agir,
Então você se mantém soberano sobre si. Essa soberania é o que define o estoico. Ele não se deixa arrastar pelas emoções. Ele as observa, aprende com elas e decide com clareza. Isso é domínio, não repressão. Dominar-se não significa ser frio, significa ser profundo. Significa que você sente tudo, mas escolhe o que vale a pena ser manifestado. Significa que você tem a força de se conter, não por medo, mas por sabedoria. O impulso satisfaz o ego. O silêncio, quando bem usado, fortalece o espírito. E quem domina o próprio espírito, domina qualquer situação. Não porque controla o mundo, mas porque se controla diante dele. Esse controle é construído aos poucos. Começa com pequenos treinos. Ouvir sem interromper, respirar antes de responder, escrever antes de discutir. O estoico pratica esses rituais como parte do seu fortalecimento diário. Ele sabe que quando o caos chegar, e ele sempre chega, será essa prática constante que manterá sua mente firme. E firmeza de espírito não nasce do acaso, nasce da repetição do autocontrole quando ninguém está olhando. Com o tempo, essa forma de viver muda tudo. As pessoas percebem sua calma, sua firmeza, sua clareza. Você passa a inspirar confiança, não por dizer as palavras certas, mas por transmitir presença. Porque quem não se apressa para reagir, quem não se desespera diante do ataque, mostra que existe uma base interna sólida ali. Uma mente que já não precisa provar nada para ninguém, apenas agir com sabedoria. Há uma liberdade que não depende de portas abertas, de salários altos ou de destinos exóticos. Uma liberdade silenciosa, profunda, que começa quando você para de culpar os outros e assume a própria vida. O estoico entende que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não ser escravo das próprias desculpas. E essa liberdade nasce da autorresponsabilidade. Vivemos em uma cultura que ensina a apontar o dedo. A culpa é do governo, da família, do chefe, do parceiro. Sempre existe um culpado, alguém fora de nós a quem atribuímos nosso fracasso, nossa frustração, nossa estagnação. Mas enquanto a culpa está fora, o poder de mudar também está. O estoico recusa esse caminho. Ele traz para si tudo o que pode, não para se punir, mas para se fortalecer. Porque quem assume a responsabilidade também assume o controle. É claro que nem tudo o que nos acontece é culpa nossa. Mas tudo o que fazemos com o que nos acontece, isso sim é escolha. Você não escolheu nascer em certas condições, mas escolhe como reage a elas. Não controla as palavras que te disseram, mas controla o que faz com elas. A autorresponsabilidade não ignora as dificuldades, ela as atravessa com dignidade. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho, e o caminho é trilhado por quem decide andar, não por quem reclama do solo." Assumir a responsabilidade é, em primeiro lugar, um ato de honestidade. É olhar para sua vida sem fantasia. É reconhecer as consequências das suas escolhas sem buscar vilões. É admitir que há hábitos, padrões, atitudes que você mesmo alimentou e que agora precisa mudar. Isso dói? Sim. Mas essa dor é fértil. É a dor que prepara o nascimento de uma versão mais forte de você. Porque não existe crescimento sem confronto com a própria verdade. E esse confronto traz poder. Quando você para de esperar que os outros mudem, começa a mudar. Quando entende que o outro pode te machucar, mas não te definir, você se torna livre. Quando percebe que seus erros não te condenam, apenas te ensinam, a vergonha se transforma em maturidade. O estoico caminha com essa consciência. Ele não nega os próprios tropeços, mas os usa como degraus. Viver com autorresponsabilidade exige coragem. Coragem para sair do papel de vítima. Coragem para fazer escolhas impopulares. Coragem para se disciplinar quando ninguém cobra. Mas essa coragem é recompensada com autonomia, com clareza, com leveza. Porque agora a vida não depende mais do que os outros fazem. Depende do que você decide fazer com aquilo que tem. E essa é a liberdade mais rara de todas, a de ser senhor de si, mesmo em um mundo desgovernado. É fácil admirar a filosofia estoica quando ela é citada em frases bonitas, compartilhada em redes sociais ou comentada em momentos de calma. Mas o estoicismo verdadeiro acontece na vida real.
no cotidiano agitado, nos dias em que tudo parece dar errado. Ele se revela quando, diante da pressão, você escolhe a paz. Quando, diante da provocação, você escolhe a dignidade. O estoicismo não é para quem busca beleza nas palavras, é para quem busca força na conduta. Muitos leem Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto como quem lê um livro de autoajuda. Mas esses homens não escreveram para entreter, escreveram para sobreviver. Suas palavras foram escritas em meio à dor, à perda, à guerra. Não eram filósofos de poltrona, mas homens que precisavam manter a mente firme enquanto o mundo desmoronava ao redor. É por isso que seus conselhos ainda ressoam, porque nasceram da experiência, não da teoria. O verdadeiro praticante do estoicismo não é aquele que sabe citar os textos, mas aquele que, mesmo em silêncio, vive aquilo que leu. Ele se observa com humildade, identifica os próprios excessos, os pensamentos desnecessários, os comportamentos automáticos. Ele reconhece que o inimigo mais perigoso não está fora, mas dentro, na mente indisciplinada, na emoção não examinada, na opinião carregada de ego. E com paciência, começa a reformar esse território interno. É uma prática, não há ponto final. Todos os dias, você será convidado a reagir impulsivamente, a se irritar, a se distrair. E todos os dias, você terá a chance de escolher diferente. Uma escolha por vez, um gesto por vez. O estoico não espera o cenário ideal. Ele transforma o cenário com sua presença. Ele não tenta convencer ninguém. Ele convence com o exemplo. E sua força não se mede em palavras, mas na sua capacidade de agir com retidão, mesmo em meio ao caos. Essa filosofia é como um músculo, precisa ser exercitada. Ler é importante, refletir também, mas é na vida concreta que o verdadeiro treino acontece. Quando você perde algo e escolhe não se desesperar, quando é criticado e escolhe não revidar, quando está cansado e ainda assim faz o que é certo. Cada momento desses é uma arena onde o estoicismo se manifesta não como ideia, mas como força incorporada. É ali que o filósofo silencioso se revela. Portanto, não espere estar pronto para começar. Comece onde está, com seus defeitos, seus medos, suas limitações. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser comprometido. Um pouco mais forte a cada dia, um pouco mais lúcido a cada decisão. O estoicismo verdadeiro não muda o mundo ao redor, muda o mundo dentro de você. E com o tempo, esse mundo interno mais firme começa a moldar tudo o que está fora. Há uma verdade que todos sabem, mas poucos encaram. Vamos morrer. Não sabemos quando, nem como, mas sabemos que o fim é certo. A maioria tenta ignorar esse fato como se fosse algo distante, como se não nos dissesse respeito. Mas os estoicos pensavam diferente. Para eles, lembrar da morte não é mórbido, é essencial. É o lembrete mais poderoso de que o tempo é curto e de que a vida precisa ser vivida com lucidez. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. E esse saber começa quando você para de desperdiçar dias com o que não importa. Lembrar que a morte pode chegar a qualquer momento nos devolve o senso de urgência, não de desespero, mas de prioridade. Você deixa de adiar conversas importantes, de manter relações vazias, de alimentar conflitos inúteis. A consciência da morte limpa a vida. Ela te obriga a perguntar: se eu morresse hoje, estaria honrando quem sou? Essa prática estoica se chama memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. É uma meditação, um exercício, uma âncora. Quando tudo parecer grande demais, quando o orgulho tentar tomar conta, quando o medo paralisar, repita isso a si mesmo e observe o que muda. Porque quando a morte entra na equação, as vaidades perdem força, os ressentimentos perdem razão e o que de fato importa ganha foco. O estoico usa essa lembrança para viver com mais presença. A morte nos ensina a valorizar o instante, a xícara de café quente, a risada de um amigo, o silêncio da madrugada. Tudo se torna mais precioso, porque nada é garantido. E ao contrário do que muitos pensam, isso não torna a vida sombria, torna-a mais viva. O estoico olha para a impermanência e encontra ali uma beleza rara, a de que tudo é passageiro
inclusive nós, e isso torna cada escolha mais significativa. Essa consciência não deve gerar pressa, mas intenção. A vida não é uma corrida contra a morte, é uma caminhada com ela ao lado. Quando você reconhece que o fim é certo, passa a cuidar melhor do meio. Passa a tratar com mais respeito o tempo dos outros, a usar com mais critério suas palavras, a honrar seus compromissos como se fossem os últimos, porque em algum momento serão. E você não quer olhar para trás e perceber que viveu como se tivesse tempo de sobra. Portanto, não fuja da morte. Convide-a para a sua consciência. Deixe que ela te lembre da fragilidade e, ao mesmo tempo, da potência de estar vivo agora. Isso é viver como um estoico, com os pés no presente, o olhar no essencial e o coração ancorado naquilo que vale a pena. Porque no fim, não importa quanto tempo você teve, mas o que fez com ele. E viver com essa clareza é talvez a forma mais sábia de se preparar para partir em paz. Depois de tantas ideias, práticas e reflexões, uma verdade permanece. Tudo começa em você. Nenhuma mudança será real se não houver movimento interno. Nenhuma conquista será duradoura se não houver solidez na base. O estoicismo nos conduz exatamente por esse caminho, o da transformação silenciosa, profunda e contínua. Não se trata de se tornar alguém perfeito, mas de se tornar alguém consciente, porque quem se conhece de verdade não se trai, não se perde, não se abandona. O mundo pode desmoronar ao redor, pessoas podem partir, planos podem falhar, crises podem surgir, mas quem tem raiz em si mesmo resiste. A fortaleza estoica não é feita de muros, mas de princípios. É construída na mente, na alma, nas atitudes repetidas com coerência todos os dias. E não há adversidade capaz de derrubar quem aprendeu a sustentar-se por dentro. Ser firme em si é a maior forma de liberdade. Por isso, não espere que alguém venha te salvar. Não delegue o seu crescimento. Não entregue o seu bem-estar nas mãos dos outros. O que você procura nos livros, nos vídeos, nos conselhos, tudo isso só faz sentido se gerar ação dentro de você. O conhecimento sem prática é apenas adorno. Mas o conhecimento praticado, esse sim é o que muda sua trajetória. A mente estoica não acumula informações. Ela transforma cada ensinamento em postura. E essa postura precisa ser cultivada todos os dias. Não apenas quando for conveniente, mas principalmente nos dias difíceis. Quando o desânimo bater, quando o velho hábito quiser voltar, quando o ambiente tentar te puxar para baixo, é ali que o estoico se revela, não pela força, mas pela constância, pela decisão silenciosa de manter-se fiel ao que construiu por dentro, mesmo que ninguém veja, mesmo que não haja aplausos. Lembre-se, é você quem decide o que entra na sua mente, o que sai da sua boca e para onde vão os seus passos. Ninguém pode viver a sua vida no seu lugar. E isso é uma bênção, não um peso, porque significa que tudo aquilo que você precisa para se tornar mais forte, mais calmo, mais centrado, já está em suas mãos. Basta começar e recomeçar quantas vezes for necessário. Porque a alma estoica não desiste, ela se refaz. Se este roteiro te ajudou a despertar algo dentro de si, recomendo que continue sua jornada com a playlist Foque em Si. Lá você encontrará conteúdos que aprofundam ainda mais o autoconhecimento, a disciplina e a sabedoria silenciosa de quem está comprometido com o próprio crescimento. Continue caminhando com firmeza, porque a sua mente pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior aliado. A escolha, como sempre, é sua.